tímida hoje? O que está acontecendo com o gente, hein, meu Deus do céu? Pode abaixar, né, criatura divina? Obrigado. Boa tarde. Hoje, quinta-feira, 15 de dezembro, está no ar mais um Tá Aí para Todos aqui na tela da Band. E hoje nós teremos o quê? Momento Moderna. A apresentação, doutora Lívia Saviolo. Criatura divina, roda a vinheta. Boa tarde! Está começando mais um quadro Momento Moderna. E o tema de hoje é um tema que eu amo, que é o parto humanizado. O parto é o momento mais esperado pela mãe e os familiares e pode ser adequado, humanizado e também diferenciado. O atendimento humanizado começa desde lá no pré-natal, que é considerado um alicerce para todo o processo gestacional. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o parto humanizado é um elemento importante para a promoção e contribuição para a redução da mortalidade materna e neonatal. E para explicar sobre esse assunto para vocês, eu trouxe aqui alguns profissionais que compõem a equipe para ter um parto humanizado. E eu vou apresentar eles para vocês. Débora Chalaguti, minha querida amiga, que é obstetra. A Regina, que é enfermeira obstetra, e a Tainara, que é doula. Então, sejam muito bem-vindas aqui hoje. Obrigada. E, primeira coisa, Débora, fala um pouco sobre o que é o parto humanizado. Então, esse termo ele ficou difundido, né, porque veio de um movimento de reformulação, de briga justamente para humanizar esse parto. Atualmente, algumas pessoas falam assim, não é para usar tanto mais esse termo, mas eu acho que ainda assim ele é um termo que tem esse impacto, que traz todo esse movimento, que é colocar a mulher no centro. A grande questão é entender o parto como um processo natural, fisiológico, e que quem é o protagonista dessa história é a mulher. Então, todo aquele cenário, todo aquele momento, ele tem que funcionar para que a mulher ela se sinta acolhida, para que aquele binômio da mãe e do bebê estejam no centro e que todas as práticas sejam elas baseadas em evidências e em acolhimento. Então, assim, a humanização, ela quando a gente vai definir, ela é muito básica. Ela é como se, assim, vamos voltar e fazer o básico. Até o que a gente fazia antes, né? E acolher esse momento como um momento que tem todo o significado de amor que ele tem mesmo. Então é muito isso, sabe? Essa humanização. E aí quando você vai falando assim, algumas pessoas ficam, mas nossa, que bobagem. Não, é você conseguir caminhar junto entre esse acolhimento, essa humanidade que a gente precisa ter nesse momento tão importante da vida de uma mulher e junto com isso as partes técnicas, óbvio, né? Ali dentro de um ambiente de segurança. Então proporcionar segurança, acolhimento e a mulher no centro é muito importante para a gente ter essa humanização. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado porque as pessoas vão confundindo humanizar com as músicas, a luz, e não é sobre isso. O principal está no ato. Então, o que vai humanizar um parto é o ato. Assistência prestada essa assistência que coloca a mulher no centro, sabe? Então, é isso, essa vigilância ali, mas colocando a mulher no protagonismo. Acho que a base da humanização é essa. Sim. E Regina, o papel da enfermeira obstetra nesse cenário também vem desde o pré-natal e no pós-parto também, não é verdade? Sim, a enfermeira obstetra, ela atua diretamente, né, na assistência centralizada à mulher, à família, né, acolher não só aquela gestante durante o pré-natal, mas também no momento do dia do parto, né? E no puerpério também, que eu acho que é super importante a enfermeira obstétrica estar fazendo essa visita no pós-parto, porque ela ali ajuda, né, nas dificuldades com o aleitamento materno que surge no pós-parto, né? E as dificuldades não estão ali no hospital, porque no hospital tá que a equipe técnica está ali dando apoio, colocando fácil no peito, né, vendo o sangramento e tal. Mas quando ela vai para casa, às vezes não tem aquela rede de apoio ali com ela, né? Às vezes é um familiar que mora longe. Então, o enfermeiro fazer essa visita de pós-parto logo que ela vai para casa,
eu acho muito interessante também, Sim. né? Porque você capta várias coisas. Chegar com o bebê em casa meu Deus, e agora? É. E O que que eu agora? faço? Mas primeiro neném, né? É. A gente está falando aqui mais sobre o parto normal, né? Porque a Sim. cesárea a gente também pode tentar humanizar Sim. para deixar esse ambiente o mais acolhedor possível para essa família. Mas tanto a Regina, que é enfermeira obstetra, como a Tainara, que é doula, também tem um papel super importante nessa assistência desde o pré-natal. Fala um pouquinho do seu papel, Tainara, como doula ali, como que é toda essa dinâmica sua com a paciente. É diferente, né, da Débora, da Regina, a gente não faz a parte técnica, né? Mais a parte emocional, física e, mais importante, a parte informativa. A gente vai levar todas as informações possíveis para essa família, não só para a gestante, porque o acompanhante é a parte principal ali também, né? Então a gente leva a parte mesmo da informação para a família, o que vai acontecer no dia. Porque, igual você falou, primeiro filho, a gente nunca entende, nunca sabe como é que vai ser o parto. Então a gente explica como que funciona todo esse processo. Se por um acaso virar uma cesárea também, qual o caminho, o que deve ser feito, o que não deve. Porque a assistência humanizada, ela deve ser feita em qualquer tipo de nascimento, né? Sim. Então a gente tenta levar isso para eles, porque é exatamente isso. Como não tem informação, a pessoa chega lá, tipo, naquela ansiedade de saber o que vai acontecer. Quando eles já sabem, eles já vão um pouquinho mais tranquilos, entendendo, né, qual vai ser o processo. Sim. Então, explicar qual o processo da obstetra, o que ela vai fazer, o que não vai, qual assistência humanizada com o recém-nascido. Então, a gente faz esse processo durante a gestação, o acompanhamento durante o parto, né? Então, todo o processo do parto e o pós-parto imediato também. Tanto o suporte na amamentação, igual a Regina falou, e o pós-parto em casa também a gente dá esse suporte, né? Sim. Como a Regina. Uma coisa assim, importante que eu acho legal a gente falar aqui nesse espaço é em relação a Regina ter essa autonomia de acompanhar a paciente em casa, de poder escutar o bebê, né, Débora? Examinar a paciente, entender como é que tá essas fases e ter essa habilidade junto com a Tainara, que é doula, ou qualquer outra doula, porque isso atrasa a internação precoce, né? Parece estranho, mas assim, quanto mais tarde a paciente vai para o hospital, melhor, estando tudo bem, em segurança, melhor para o desenvolver desse parto. Não, e assim, flui melhor, flui melhor. porque assim, é inevitável que o fator ansiedade esteja ali presente. Então, quando você consegue fazer a internação oportuna, que é na fase de parto ativa, que aí quando ela geralmente está com 6 centímetros, com as contrações mais efetivas, você já está numa fase diferente. Então, essa fase, até chegar nesse ponto, o papel da informação é o principal fator. Informação de qualidade, informação seguras, informações de uma base boa, que a mulher entenda antes dela entrar em trabalho de parto, né? Porque aí isso já dá um preparo legal. A parte da doula, meu Deus do céu. Sim, pacientes com doula são pacientes que têm um perfil completamente diferente, né? De entendimento daquele processo ali do que está acontecendo até essa fase ativa, né? E você aqui, poder... aguenta só um pouquinho, tá? Que eu preciso chamar o intervalo, porque é muito assunto aqui, tinha que ter uns 5 programas. E a gente já volta. O tema de hoje é sobre o parto humanizado e assistência à mulher. E estão aqui comigo Débora Chalaguti, que é obstetra, a Regina, que é enfermeira, e a Tainara, que é doula. Então, Débora, vamos voltar a falar que a gente estava falando das A internações. gente está falando muito da internação oportuna, né, da fase ativa de parto, que isso ajuda muito no aspecto ansiedade. E como fazer isso em casa, né, assim, no ambiente que te é seguro, como que fazer isso tirando o aspecto da insegurança, né? Que aí a enfermeira entra nesse aspecto muito legal pra gente, né? Que faz o contato com a gente, né? O tempo todo. O tempo inteiro. trocando juntos, feedback. né? Tá no Tem até feedback aplicativo, todo. que você sabe que eu gosto de aplicativo, né? A gente fica acompanhando lá. A paciente tem As a contração, vocês vão contrações, mandando pra isso. gente. E assim, como enfermeira obstétrica, né, eu vou, por exemplo, eu falo para a gestante na consulta de pré-natal, são 4 sinais de alerta importantes que ela me sinaliza para eu estar indo para casa dela. Eu falo a bolsa romper, né, as contrações começar a ficar rítmica e frequente de 4 em 4 minutos, com duração aí de 50 segundos ou 40 segundos, né, sangramento, ou então o bebê não mexer por mais de 4 horas. Aí dou esses sinais de alerta.
quando ela começa com algum desses, ela vai e me sinaliza e eu vou para casa dela. Eu falo, não importa se eu chegar aí e você estiver na fase do pródromos, na fase latente do trabalho de parto, mas assim, é super importante que você me sinaliza, eu vou e avalio, né? Como que é feita essa avaliação? Eu chego na casa da gestante, né? A gente verifica sinais vitais dessa gestante, que é super importante, né? Eu ausculto o batimento cardíaco fetal, faço exame de toque, e aí a gente começa a traçar a conduta, né? E aí já vou passando feedback. Eu falo, olha, você vai me ver no celular, mas é porque eu estou trocando mensagem com a sua obstetra, com toda a sua equipe, né? Porque aí a gente já vai avisando, ó, para o pediatra, para o obstetra, para a doula ou para fisioterapeuta. Estou aqui com a paciente e aí a gente vai passando esse feedback no decorrer. Você falou uma coisa importante que a gente estava conversando antes, né? Porque aqui estão representados alguns profissionais, mas também pode ter o fisioterapeuta, o pediatra, que é super importante, está todo mundo muito alinhado para essa assistência ser o melhor possível, né? Isso, e aí a gente vai avaliando. Se eu chego lá, ela está no trabalho de parto ainda, às vezes está com um dedinho de dilatação, as contrações ainda estão esparsas, ainda que é uma contração aqui, outra ali, né? Tá com intervalo ainda de 20 minutos entre uma contração e outra. Porque às vezes a gestante sente um pouco de dor, às vezes o bebezinho mexe na barriga e ela confunde com contração, né? Então, assim, eu faço dinâmica uterina, fico 10 minutinhos com a mão na barriga, ouço BCF mais de 1 minuto, para certificar que tá mesmo um BCF tranquilizador, que a gente pode prosseguir aí com esse acompanhamento de trabalho em casa. E essa visão profissional é importante porque assim, é uma novidade para a maioria das mulheres, né? Então, assim, como é que eu sei que eu tenho trabalho de parto? Não sei, nunca entrei. Então, assim, às vezes você chega lá e você examina, né? Ela examina e fala assim, olha, estamos com 3 centímetros. Nessa hora, às vezes a paciente até fala, não, então peraí, então vamos respirar aqui, vamos organizar as ideias. Isso é uma coisa muito legal. E o que a gente estava falando mais cedo, né? Que quando eu entrei em trabalho de parto pela segunda vez, foi bem estendido. E aí você me examinou um dia, estava com 3, depois estava com 4, para depois só engrenar no trabalho de parto. Foram 4 dias. Então, assim, a gente tem que realmente, né, esperar engrenar para ir certo, porque senão acaba tendo intervenções que muitas vezes não eram necessárias, né? Por ansiedade da família, da paciente. Exatamente. Isso que ela falou da equipe estar coesa e em contato é muito importante, porque assim, essa questão da humanização, ela é desde a gravidez, do parto, do pós-parto, e assim, o bebê nascer, ele precisa da assistência humanizada também, é você acolher de forma humanizada esse bebê. Então o pediatra, ele tem que estar em sincronia com tudo aquilo que a equipe acredita. Então assim, essa escolha é muito importante, né? Quando a gente pode ter essa questão da equipe particular, mas existem as pessoas que realmente não podem. E aí a gente também tenta sempre traçar as estratégias de viabilizar para que seja um parto também legal. Quando precisa usar o SUS, por exemplo. É verdade. Sim. E aproveitando esse gancho que você falou, Débora, em relação... A doula pode acompanhar a paciente no SUS, né, ô Tainara? E também no hospital particular. Existe uma lei para isso. Exatamente. A gente tem a lei, né, da doula, tanto municipal como estadual, né? Então a gente tem uma coisa que garante, né, que a gente entre tanto a doula quanto o acompanhante, são 2 leis diferentes, né? Isso pega muito porque às vezes a pessoa acha que eu contratei a doula, meu marido não pode entrar comigo, né? Então não, ela pode ter a pessoa de escolha dela, qualquer pessoa, mais a doula. Isso em qualquer hospital, né? No SUS, o particular, parto domiciliar, né? Então, assim, é onde realmente essa gestante sentir a necessidade de ir, né? Sim. O nosso papel é estar lá, né? No momento e na hora que for necessário. E dar esse apoio para elas, né? Exatamente. Independentemente se for cesárea também. Sim. Porque às vezes um trabalho de parto está evoluindo e aí acontece uma intercorrência que precisa ser uma cesárea para um sofrimento fetal agudo. A Tainara também pode entrar e acompanhar. Eu sinto que na cesárea o nosso papel é até um pouco maior, porque elas não se prepararam para estar ali, né? Então a gente está ali conversando, explicando, porque elas não estão vendo o que está acontecendo, né? Então a gente conversa, explica, olha, está começando, ó, o bebê vai nascer,
ou quando, né, já nasceu, explicando que está terminando, qual o processo. É verdade. Né? E algumas dessas cesáreas, né, elas Isso. acontecem assim, saindo daquilo que a gente traçou, né? Você estava ali evoluindo para o parto normal, então essa quebra, ela é muito importante ser acolhida, né? Sim. É verdade. E também a gente, durante o pré-natal, por mais que a mulher esteja se preparando, né, Débora? A gente incentivando realmente o que a gente acredita que é o melhor, mas também para ela se preparar para o parto, para ela não ter alguma frustração, né? Porque a gente vê esses dois tipos de frustração, né? Você sabe, tem pessoas que estavam com a cesárea agendada e aí acabou evoluindo para parto normal e ficou triste porque não queria. E o inverso também, isso aqui é mais comum, né? A pessoa está se preparando para o parto normal e acabar sendo uma cesárea. E aí a gente ressignificar isso, né? Sim. E lembrar que, né, porque foi cesárea uma vez, que vai ser de novo, sempre. né? Paciente que tem uma cesárea, ela pode tentar o parto normal depois. Pode. Isso não é um Pode, problema. deve. Pode e deve viver essa experiência, não é verdade? E a gente também vê, né, eu acho que em relação a esse cuidado, né, da equipe, da parte da pediatria, isso também faz diferença, a gente colocar o bebê para mamar, né, esse incentivo, o que vocês acham disso? Esse contato, assim, porque é um fluxo contínuo, né? Assim, o bebê nascer, você colocar a pele a pele, né? Você estimular esse pele a pele, que é extremamente importante para o bebê, para a mãe, para essa conexão, para amamentar, para o primeiro contato. Então, se você tem uma equipe que está muito preocupada em tirar o bebê para fazer o cordão no tempo aí oportuno. aí isso quebra muito essas conexões todas que são muito importantes e que são já comprovadas, o benefício já é comprovado, né? Sim. Então é muito importante que a gente tenha uma equipe que trabalhe junto em prol do bebê e da família ali que está chegando. Lembrando agora. que até mesmo na cesárea é A importante. cesárea, isso é importante. É verdade, e é possível fazer. A gente tem É provas super aqui para possível, mostrar, é né? A super gente tem possível. fotos aqui para mostrar que é possível fazer. Então o papo é muito bom, né, gente? Mas eu preciso chamar o Thaí para um recadinho para vocês. Rapidinho, a gente já volta. Thaí, manda um recado aí. Deixa comigo, Delícia. Vou aproveitar o tema de hoje para falar com você, gestante. Você está com a sua caderneta de vacinação em dia. E estar com as vacinas em dia é essencial para a sua saúde e a do seu bebê. E na Clínica de Vacinas Moderna você encontra todas as vacinas que você precisa nesta fase tão especial e também para o seu bebê após ele nascer. Converse com o seu médico para as indicações e orientações. Prevenir é sempre a melhor escolha. Clínica de Vacinas Moderna. Para maiores informações, envie um WhatsApp pelo 3345 4088. É simples assim. Nós vamos para o comercial e a gente volta com mais Momento Moderno aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que a sua saúde agradece. Voltamos. É importante falar sobre os cuidados com a saúde mental da mãe e as expectativas dos familiares, como a gente estava falando antes, né? E para tentar explicar um pouquinho, né, Débora? E como que é a dinâmica do parto, né? Eu acho que a gente tem umas fotos aqui que dá para mostrar bem direitinho. Essa daqui é uma cesárea, né? E dá pra gente ver o pele a pele, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes pra gente pensar em estimular, que é o primeiro contato, assim, né? Nasceu ali onde que eu quero estar. No mesmo lugar que eu tava antes, que é dentro da barriga. É verdade. Então, assim, a saída dele pra ouvir aquele coração ali, ó. Então isso ali acalma o bebê, acalma a mãe, conecta os dois, ajuda no aleitamento. Então isso é uma prática, né? Quando a gente olha assim e fala, nossa, mas é óbvio, né? Mas é uma prática muito importante da gente estimular, sabe? Da gente preconizar aí, porque isso faz toda a diferença, gente. A gente tenta mostrar, né, Débora? O bebê logo que nasce para a mãe aqui, né? Abaixa o campo para mostrar. Muita gente fala, né, antigamente assim, você vê a mão livre dela aqui, né, para abraçar o bebê, que antigamente continha a mão. Então são mudanças, né, que vão acontecendo com o tempo, que vão sendo discutidas e que a gente vai se reformulando para que a gente chegue num lugar ideal, né, de protagonismo aí da mãe. Então é muito lindo de ver isso sendo registrado. Então assim, esse campo baixado pra gente, a hora que nascer a mãe vê, né,
Isso, imagina, se você conhecer seu filho, sei lá, depois, né? Antes era horas depois que você já Pra poder dar um dias cheiro no dias bebê. depois. Esse cheiro, essa memória do cheiro, né? Tudo verdade. que o cheiro do seu filho desencadeia ali naquele momento. Então, essa questão de clampear tardio, também o cordão para o bebê é muito importante. Então, são práticas que vão ganhando cada vez mais frequência, né? Que é o que tem que acontecer mesmo, Exatamente. né? Então, assim, E até o pai também participar do clampeamento, do cordão, se ele quiser, não é verdade? É muito maioria legal. quer, A né? Maria quer. E assim, esse protagonismo do pai no momento é uma coisa muito importante. Tem um estudo que até fala sobre que isso baixa o índice de abandono do pai e da criança. Então, assim, não necessariamente o casal vai estar junto, mas aqui, o pai vai estar Vínculo, pai e com filho. vínculo com a criança. Então, isso é muito importante. E eles então, se assim, sentirem parte exatamente, também, né? Eles sentir nesse lugar de cuidado, até no puerpério, que é uma fase para a mulher, assim, Super difícil, extremamente é verdade. importante de ter alguém, né? É verdade. Essas fotos aqui, essa paciente consentiu, as outras vocês vão reparar que tá mais assim, a assistência mesmo, mas o foco é a mulher, então essa daqui foi uma cesárea que a gente fez de uma grande amiga e foi lindo, foi muito legal. Pode passar a foto, isso. Esse daqui é um encontro nosso de pré-natal. Que é onde tem um pilar importante aí, que é a informação. Né? Então, assim, esses encontros informativos com as doulas, com as enfermeiras, é muito importante que a paciente se atenha à importância que tem dela estar munida de informação para aquele momento ali, porque isso traz ali naquele momento que você está num emocional às vezes abalado, o racional do que está acontecendo. Sim. E aí vai te centrar um pouco. A gente também, a questão da vigilância, né? Porque parto normal é isso, senta e espera. Espera. E fica vigilante se tá batendo bonitinho. Exatamente. E aí a gente também gosta, né, de avaliar e orientar sobre colocação de um ambiente melhor. A gente faz, né? Ali tem a luz, né? música. Esse lugar de acolhimento, ele é importante para ele não ativar um sistema de alerta na paciente, que isso atrapalha a evolução do parto. Então não é só porque é fofo não, tá? Tem toda uma questão por trás. Entender também o que ela quer, né? Que às vezes a gestante não quer luz, não quer música, não quer nada, é silêncio todo. Às vezes a paciente tem uma baita de uma rinite e a gente tá lá colocando cheirinho, não faz sentido. Então assim, a gente tem que... e nisso o plano de parto entra pra gente, né? Como um aspecto importante, um documento que ela vai traçando pra gente o que ela gostaria de ter naquela cena e a gente adequa. Então, assim, às vezes não quero música, às vezes ninguém quer cortar o cordão, porque não pode ver sangue. Aí você fica lá igual um doido oferecendo pra cortar, aí o pai corta e desmaia. Aí você Aí estragou o momento. Então, assim, esse plano de parto, ele traz um panorama, assim, pra gente do que ter naquele cenário pra tornar aquilo ali confortável. Então, é um documento legal que todas as gestantes tenham, né? É verdade, é verdade. Pode passar. Acho que aí... E nem sempre aquilo que a gente estava falando, né? Não é porque teve carimbo de placenta que foi um parto humanizado, né, Regina? Isso é verdade. Isso é uma recordação, mas isso aí o que é só uma vale é a lembrança, assistência. né, que a gestante vai ter da onde que foi nutrido aquele bebezinho pelos 9 meses, né? E depois uma recordação para estar mostrando. Ó, meu filho, esse aqui é a sua placenta, onde te nutria, todos os seus 9 meses dentro da minha barriguinha. Isso aí é um mimo que a gente, né, nós profissionais fazemos para essa mãezinha, para essa família. É uma forma de exaltar esse órgão maravilhoso que é a placenta, que é, nossa senhora, é um... E normalizar mais também, né? Para as pessoas também entenderem, porque às vezes a pessoa, não sei, o bebê fica dentro da placenta e a gente tem aquela oportunidade de mostrar, né? E a gente oferta, né? Se a paciente quer levar a placenta para casa, plantar uma árvore, comer. Isso é verdade. Comer, tem gente que come, né? Mas não recomendamos, mas a placenta é dela, ela faz o que ela quiser com a Tem quem placenta. não quer nem ver, né? E outros já querem comer. Mas muitas levam para plantar mesmo. Isso aí é ótimo, assim, é muito... Meu próximo filho eu vou querer plantar a placenta dele. E tem mais uma foto aí, eu acho que é do meu parto. Pode passar. Isso. Ó. É todo esse processo, né? Depois, né, durante o trabalho de parto, a gente
ali vivendo Teve aquele fisioterapia, momento. né, nesse momento ali também. Tivemos. Olha lá, o colo do pai, olha essa conexão com o pai. Olha só, esse Meu Deus, imprint Isso é com muito o pai. interessante. Nossa, isso é muito lindo. Essa questão do cheiro, do pele a pele. Então isso é um cenário que ele tem que ser cada vez mais comum, sabe? Crescer mais. Para que em algum momento isso seja tão medular e tão óbvio que ninguém precisa ficar falando que ele existe, não. Sim. Já é do fluxo, sabe? É verdade. Porque isso é muito importante, sabe? Você ter uma experiência com esse momento que é tão especial na vida de uma mulher, sabe? É muito difícil que a gente lide com experiências ruins, assim. A gente tem vários relatos diariamente de experiências que não foram tão legais. E é doído, né? Se ouvir que a chegada do seu filho, na verdade, se tornou uma memória que não foi tão agradável, né? Então, o objetivo de ter equipe, de ter várias pessoas é isso. É para que esse momento seja uma memória, a melhor memória que você tem da sua vida, sabe? É verdade, é verdade. E a gente, como equipe, tentar fornecer o máximo de informação para as mulheres e tentar, igual você falou, normalizar, né? Porque as práticas, elas foram atualizadas. Existem coisas que não precisa fazer. Verdade. E aí junto entra o tempo da violência obstétrica, né? Que na verdade ele é um termo assim que a gente reza para que ele não tenha mais que existir. Porque ele existe porque a violência existe. Então, quando a gente consegue caminhar para que cristelé, violências verbais, né, fazer a lavagem intestinal, são tantas coisas. Ficar em jejum. Então, são tantas coisas que assim configuram essa questão da violência obstétrica que ele é um termo que ainda se faz necessário existir, porque ele ainda precisa ser muito discutido. Mas o objetivo é que ele não tenha mais que ser usado, né? É verdade. Então, E isso a gente não está falando de violência obstétrica de ocorrer só em pacientes que não têm muita condição financeira. Isso acontece em grandes hospitais, em grandes ambientes. Recentemente teve uma blogueira super famosa, né? E isso que é falou e então tudo. você vê assim, por mais que discuta, isso é sempre recorrente. Então, assim, isso é um assunto que precisa realmente falar. E nosso tempo está acabando, gente. Olha só, gente, o trabalho da equipe médica é garantir que a mãe e a criança estejam em um ambiente seguro, acolhedor, tranquilo e humanizado. E a gente precisa respeitar cada tempo e envolvimento dessa mulher e dessa equipe, apoio emocional, psicológico, enfim, tudo isso. Quero muito agradecer por vocês estarem aqui, levantando essa bandeira comigo. Que a gente tanto gosta de falar e informar. De fazer também, né, Regina? Toda segurança, é verdade. Muito obrigada. Eu preciso chamar o Thaí. Thaí, vamos fazer parte 2? Lógico, a gente pensa nesse caso rapidinho. Você acha? Isso aqui dá só ter 30 minutos aqui na tela da Band. Eu acho que precisa precisávamos abordar demais. mais assuntos e aí fica fazendo o quê? Parte 2. Tá bom pra você, criatura divina. Olha só que delícia, gente. Tem uma bela quinta-feira. Amanhã, 13 horas, tá aí para todos. Está de volta na tela da Band. E depois, quinta-feira que vem, tem o que de novo? Momento Moderno com Lívia Saviolo, fazendo o fervo acontecer. Ficou presa no trânsito, eu tenho que contar. Beijo, tchau.